Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de farmacotécnica. A gente vai continuar conversando sobre formas farmacêuticas sólidas e especificamente sobre pós. Essa é a nossa primeira aula temática, né? Em seguida teremos uma aula de cápsulas e uma aula de comprimidos. Então, quando a gente conversa sobre pós, na farmacotécnica principalmente, a gente pode pensar sobre duas formas: sobre a forma de produto final e sobre a forma de matéria-prima. Esses pós podem possuir características diferentes quando destinados a uma finalidade ou a outra, mas nessa aula nós vamos focar no pó produto final. Bom, no mercado a gente pode encontrar esses pós sob diferentes formas. Podemos classificá-los quanto ao uso, por exemplo, o uso tópico, sendo que esse uso tópico pode ser caracterizado por uma administração direta na pele ou a uma prévia diluição necessária para que a gente possa então utilizá-lo, mas o produto em si é disponibilizado sobre a forma sólida, sob a forma de pó. Uma outra forma de administração é a administração oral, que em geral também necessita que seja utilizado um dispersante, normalmente água potável, para que a gente possa então realizar a administração do mesmo. E por último temos os pós do tipo injetáveis. Esses pós do tipo injetáveis, eles se caracterizam normalmente por serem produzidos sob a forma líquida, na verdade esse pó ele é obtido muito mais para que ocorra um aumento da estabilidade, para que as proteínas, imunoglobulinas ou moléculas pequenas mesmo, anfotericina B ou uma ciclosporina, enfim, as diferentes moléculas que podem ser administradas por via injetável, elas não sejam afetadas pela presença da água e sofram reações de hidrólise ou algum outro tipo de reação de oxidação que são facilitadas quando a gente tem um meio aquoso, Então, normalmente esses pós eles são produzidos num meio líquido e ao final são secos a partir da liofilização. Mas esses pós, diferentemente dos sachês aqui exemplificados, eles não são administrados então com água potável, mas sim com um diluente, que pode ser água ou pode ser mesmo um tampão, que também normalmente é disponibilizado junto ao medicamento, E aqui, fins de curiosidade, aqui tem um liofilizador aqui pequenininho para que vocês possam ver como é esse equipamento, apesar de a gente já ter conversado sobre ele na aula de operações farmacêuticas. Bom, a gente também pode pensar na classificação dos pós quanto à sua forma de disponibilização, de dispensação. A gente pode ter os pós a granel, aqui exemplificado pelo talco, pelo produto talco, ou nós podemos ter os pós-divisos, que são um exemplo aqui dos sachês, tanto o sachê aqui do escaldapés quanto o sachê do anti-inflamatório, Então são doses individualizadas, enquanto que o granel, a dose ela fica a depender do paciente. Então nessa aula a gente vai focar um pouco o uso nos pós de uso oral, E para isso a gente vai começar discutindo sobre vantagens e desvantagens desses materiais. Do ponto de vista de estabilidade, os pós possuem maior estabilidade do que as formas farmacêuticas líquidas e semissólidas, mas quando comparados a outras formas farmacêuticas, como grãos, cápsulas e comprimidos, essa estabilidade ela é diminuída, porque os pós são normalmente finamente divididos e possuem uma área de exposição, uma área de contato desses pós maiores do que as presentes nas cápsulas e nos comprimidos e nos grânulos. Então, é uma estabilidade relativamente maior quando comparada a outras formas farmacêuticas de outras classes, mas inferior quando comparadas às formas farmacêuticas dentro da classe de formas farmacêuticas sólidas. No entanto, os pós possuem a vantagem de dispensar altas doses, visto que nós não estamos limitados a um molde, como a gente está nos comprimidos e nas cápsulas, e onde a administração é feita de forma direta. Então, normalmente fazemos a ingestão de um comprimido, de uma cápsula íntegra. Não é comum e muitas vezes, em geral, não é recomendável que façamos a pré-desintegração dessas formas farmacêuticas. Então, a forma farmacêutica de pó ela já é pensada para essa dispersão prévia e, com isso, ela consegue administrar maiores doses, visto que a dose ela é limitada ao espaço do sachê, que, em geral, é maior do que a do molde de um comprimido ou de uma cápsula.
Os pós também possuem vantagens em relação à dissolução, né? Como eu já comentei, normalmente eles são finamente divididos e essa fina divisão permite com que eles passem a desintegração diretamente para a dissolução numa velocidade maior do que formas farmacêuticas compactadas, como os comprimidos e as cápsulas ali que estão envoltas na parede de gelatina. Mas, uma vez que os pós permitem essa dispensação em altas doses, esse sachê maior, ele dificulta o transporte do usuário, né? Ele ocupa mais espaço numa bolsa, numa mochila, num estojo, do que um comprimido ou uma cápsula que está ali num blister ou no envelope. Então, do ponto de vista de transporte do usuário, essa é uma desvantagem, mas claro que se a gente for pensar, né, sempre na comparação com outras formas farmacêuticas de outras classes, líquidas e semissólidas, né, esse transporte ele ainda pode ser considerado uma vantagem, né, e seria deslocado então para outra coluna. Os pós, em geral, não possuem a possibilidade de mascarar sabores, né? A não ser que sejam os pós grânulos, né? A gente vai ter um vídeo especificamente sobre isso. Então, os pós, em geral, eles não possuem essa característica. E outra desvantagem é a não possibilidade de se administrar fármacos potentes, né? Porque visto que normalmente os sachês eles estão ali para grandes doses, não seria vantajoso colocarmos pequenas doses, uma vez que normalmente há uma formação de aerossóis quando a gente abre um sachê, ou no caso de uma dispensação a granel, a determinação da dose ser feita pelo próprio paciente é arriscado, uma vez que moldes ou instrumentos específicos com boa precisão e exatidão para a determinação da dose, né, não são disponíveis em massa para a sociedade. Então, falando um pouco agora da formulação, né, normalmente os pós eles têm uma molécula ativa e os excipientes. Olhando um pouco mais de perto os excipientes, nos pós de administração oral, né, normalmente nós temos os edulcorantes, os flavorizantes e os diluentes. Os edulcorantes e os flavorizantes estão relacionados ao sabor, sendo então normalmente aqueles que doam um sabor adocicado ou um sabor específico de um ingrediente, né, de uma fruta ou outro, tá? Enquanto que os diluentes são responsáveis principalmente pela doação de peso, doação de massa, né? Normalmente estão ali sendo utilizados para dar um pouco de massa a esse material, né? Ao mesmo tempo que eles também podem prevenir, então, com que a gente perca molécula ativa durante um processo de homogeneização. Por exemplo, num grau epistilo, a gente pode fazer uma prévia aclimatação do grau e do pistilo com o diluente e só em seguida adicionar o fármaco. Então, se nós pegarmos todos esses recipientes, o que nós vamos fazer com eles? São aquelas etapas que a gente já estudou na aula de operações farmacêuticas, né? Normalmente a gente começa com a pesagem, em seguida a gente vai para a homogeneização e depois para o envase. Tá, aqui eu não estou considerando etapas prévias, né, como limpeza do material, a observação da formulação, incompatibilidades, tá? Mas tudo isso tem que ser observado, obviamente, antes de nós iniciarmos as operações farmacêuticas propriamente ditas, né? Começando pela pesagem. Muito bem. Então, conversando agora um pouco sobre alguns aspectos mais específicos, né? Principalmente a homogeneização, vamos lembrar que os pós devem ser diluídos, né, sobre o método de diluição geométrica, né, a gente conversou um pouco também na aula de operações farmacêuticas, né, esses pós eles podem ser diluídos previamente em diluições 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, com diluentes específicos, tá, muitas vezes já determinados pela própria farmácia de manipulação, essas diluições prévias, né, e essa diluição ela ocorre sempre em grau epistilo, né, com movimentos rotacionais do pistilo no grau, tá? E lembrarmos que normalmente quando a gente já faz essa mistura prévia, a gente também realiza cominuição, que é diminuir o tamanho das partículas que estão ali adicionadas ao grau. Tá? Lembrando que essa diluição ela sempre acontece dos componentes de menor massa para os de maior massa, né, sendo possível adicionar um pouco do diluente, né, como eu comentei alguns segundos atrás, que é possível utilizarmos os diluentes para fazermos uma aclimatação, né, para
por exemplo, quando trabalhando com materiais porosos, como é o caso do grau de porcelana, né, a gente possa tampar esses poros com o diluente e evitar que ocorra a perda da massa do fármaco. A gente também pode trabalhar utilizando corantes, né, principalmente ali vitaminas que possuem coloração. Obviamente a gente precisa utilizar essas moléculas bem abaixo da dose que desencadeia algum tipo de efeito biológico, farmacológico, fisiológico, enfim, para que elas não possam mesmo atrapalhar a ação da molécula que está sendo realmente manipulada. Tá? E por quanto tempo isso deve acontecer, né? Normalmente na farmácia essa agitação ela ocorre de modo visual, né? Por isso a utilização algumas vezes dos corantes. Em geral essa agitação ela não ocorre em um tempo inferior do que 3 a 4 minutos a cada nova adição. Né? E só para comentar rapidamente, na indústria, né, esses processos devem ser todos validados. Tá? Também na indústria utiliza muitas vezes equipamentos, tá? Nas farmácias de manipulação eles também podem estar presentes. Né, quando a farmácia de manipulação produz uma escala maior desses produtos ou de alguns produtos, né, de marca própria, né, eles podem estar presentes também em pequeno tamanho. Tá? Então, agitadores em Y, agitadores em V, agitadores em cubo, né, normalmente são os mais comuns. Bom, e quais são os cuidados que nós devemos ter na hora de trabalhar com os pós? O primeiro cuidado é observar a formação de misturas eutéticas. O primeiro não quer dizer necessariamente o mais importante, mas algo que devemos estar sempre atentos, tá? Então, as misturas eutéticas são quando nós temos dois materiais sólidos, aqui no caso mentol e cânfora, que quando misturados possuem o ponto de fusão dessa mistura reduzido, então levam à fusão da mistura, né, o conteúdo dos dois, formando então um líquido. Tá? Então a mistura mentol e cânfora, se misturados isoladamente, leva à formação de um líquido. Outros cuidados que devemos ter são relacionados aos materiais higroscópicos e os deliquescentes. Os materiais higroscópicos são utilizados na farmácia de manipulação. O cuidado principal é relacionado à etapa de pesagem e também da condição do ambiente onde esse material vai ser manipulado. Então, normalmente são ambientes de baixa umidade, 40 no máximo, 60 de umidade relativa do ar. E o cuidado que nós temos que ter na hora de pesar é que esses materiais eles vão absorvendo umidade da atmosfera. Então, há um aumento do peso não porque estamos adicionando uma quantidade de massa, mas porque o material está absorvendo umidade da atmosfera. Tá? Então, essas pesagens devem ser realizadas de forma rápida. Já os materiais deliquescentes, eles são, vamos dizer assim, um pouco mais intensos do que os higroscópicos. Né? Na verdade, eles têm a mesma característica de absorver a umidade do ar, mas eles absorvem tanta água ou tanta umidade que ao final eles se tornam um material líquido. E isso, obviamente, não é de interesse, uma vez que queremos, ao final, uma forma farmacêutica sólida. Tá? Em geral, os deliquescentes não chegam nem a ser utilizados nas farmácias de manipulação, mas é interessante vocês estarem atentos, né? Saber que esse tipo de material existe. Muito bem. E quando nós determinamos, né, conseguimos ter uma formulação, ou quando nós estamos analisando as diferentes matérias-primas, que propriedades nós devemos analisar? A gente deve analisar o polimorfismo, a gente deve analisar a forma e o tamanho dos grãos, a gente deve analisar como esses grãos eles fluem, né, como grãos ou pós, né, eles fluem, e qual é a densidade desses pós. Tá? Começando pelo polimorfismo. Bom, por que analisar qual é a forma polimórfica com a qual estamos trabalhando? É mesmo um polimorfo? É cristalino? É amorfo? É um polimorfo? Essas estruturas elas vão determinar o ponto de fusão do material, que como a gente viu é importante lá no exemplo das misturas eutéticas, a capacidade de compressão desses materiais, o que é extremamente importante para a produção de comprimidos e cápsulas, e a solubilidade, que é relevante para as etapas biofarmacêuticas e farmacocinéticas, então, que vão se seguir uma vez que esse material seja administrado.
Se a gente pensar do ponto de vista da solubilidade, a solubilidade em cada um dos fluidos que nós temos, né, por exemplo, no trato gastrointestinal, né, o fluido gástrico, o fluido intestinal, o fluido da região colônica, cada um desses possui características bem diferentes, seja pH, seja pela presença de enzimas, seja pela presença de micro-organismos na região, tá? Então, cada um desses fatores interfere bastante. E aqui nós temos um gráfico, né, mostrando justamente essa variação aqui, duas formas polimórficas, né, a forma 2 e a forma 3 de um determinado fármaco, onde o tempo de solubilização é diferente e, consequentemente, a velocidade de solubilização é diferente e a quantidade do material que consegue ser solubilizado é diferente. Então vejam que tanto a velocidade quanto a quantidade do que consegue ser solubilizado pode ser diferenciada a partir da forma polimórfica que estamos trabalhando. Além disso, nós temos os pseudopolimorfos, né, que é quando nós temos resquícios, né, muitas vezes de forma controlada, tá, quando a gente tem moléculas hidratadas, desidratadas e que são disponibilizadas ou comercializadas dessa forma, a gente chama essas moléculas de pseudopolimorfos. Então, quimicamente são os solvatos, né, os hidratos caracterizam-se pela presença de água nessa estrutura cristalina, e aqui os etanoatos, para exemplificar os solventes orgânicos, são também utilizados, né? Mas na farmácia esses etanoatos ou pseudopolimorfos obtidos a partir de solventes orgânicos, né, devem ser tratados com muito cuidado ou nem mesmo utilizados devido à sua toxicidade. Então, uma vez que a gente tem esse estudo concluído, e obviamente quando a gente trabalha com pós, a gente não trabalha com um único cristal, a gente trabalha com um conjunto deles, e esses cristais, né, formam os pós. E esses pós podem estar organizados de diferentes tamanhos ou de diferentes formas, ou mesmo os dois juntos, pós de diferentes tamanhos e diferentes formas estarem presentes numa mesma matéria-prima. Sendo que para que a gente possa trabalhar com a melhor forma, a gente normalmente tamiza, né, esse pó, né, tamiz é semelhante a uma peneira, né, como a gente já conversou, sendo que o tamiz, o equipamento correto a ser utilizado nas farmácias de manipulação, se caracteriza por uma abertura da rede metálica com tamanhos extremamente controlados, né? Esses tamanhos eles podem ser determinados por diferentes agências de padronização, né? Aqui para vocês eu trouxe duas, a ISO e a ASTM, né? Que tem nomenclaturas denominando cada uma dessas malhas com aberturas diferentes. Tá? Então, independente de qual seja, de qual aquela que melhor favorece então a sua formulação, a gente vai passar esse material e ao final vamos ter então um pó com características mais homogêneas, né? Esse pó então vai ser caracterizado quanto às suas propriedades de fluxo ou reologia. À direita vocês podem ver um pequeno quadro demonstrando diferentes formas de medir essas propriedades de ângulo de repouso, né, que são as propriedades de fluxo, medidas de forma indireta. Tá? Mas aqui a gente vai se deter um pouco a essa metodologia tradicional e amplamente utilizada, que é a forma do funil, tá? Para a determinação então do ângulo θ, que é formado em relação à superfície lisa. Tá? Então, a partir da tangente desse ângulo, a gente consegue então determinar a angulação θ e dizer então se o pó flui bem ou flui mal. Aqui um outro exemplo, né, de como esses pós podem se comportar, né? Então teria aqui o θS, o θI e um terceiro, onde cada um desses ângulos refletem as diferentes propriedades de fluxo desses pós. Essas propriedades elas são essenciais para podermos prever o comportamento numa produção de cápsulas, numa produção de comprimidos em escala industrial, principalmente. A gente tem pouquíssimo contato entre o manipulador e a matéria-prima em si. Em geral, deseja-se que nem ocorra esse contato direto. Então, para que a gente possa prever o comportamento desse pó dentro dos equipamentos, é bom que a gente tenha essas características bem determinadas. Como eu comentei, as diferentes angulações formadas em relação à superfície lisa, elas vão determinar o tipo de fluxo, né? Então, por exemplo, abaixo de 30 significam que o pó flui muito bem e acima de 66 é extremamente fraco. Na prática, né, a gente normalmente trabalha ou deve trabalhar entre o excelente e o tolerável, né? Normalmente a gente não vai para o fraco, muito fraco, extremamente fraco, pois esses pós, mesmo na farmácia de manipulação, podem não ter fluidez o suficiente para garantir uma uniformidade de dose dentro das condições de trabalho. Bom,
Por último, nós vamos conversar um pouco sobre a densidade, também é outra característica mensurada. Essa mensuração ela acontece de forma relativamente simples, como vocês podem ver ali na figura direita e aqui no esquema à esquerda. Se baseia num cilindro, né, sob um equipamento que ou vai realizar vibrações ou pequenas batidas nesse cilindro para que ocorra então a determinação da densidade. Então, inicialmente é feita uma pesagem de uma massa conhecida, é colocada dentro desse cilindro para a determinação então do volume real desse pó. Então, às vezes até pode ser realizado algumas batidas, 3 a 10 pequenas batidas para que ocorra então a determinação desse volume real e após 1250 batidas é feita então a nova mensuração do volume do compactado e é determinada então a densidade de compactação, né? Sempre lembrando que densidade é massa sobre volume. Essas densidades, então, são utilizadas para o cálculo do fator de Hausner e do índice de K, ou do índice de compressibilidade. E esses índices são utilizados para justamente prever o comportamento desses pós em equipamentos, né, principalmente. Tá? São essenciais para determinarmos, então, a produção de um comprimido. E assim como o ângulo de repouso, possuem valores de referência que determinam, então, se o tipo de fluxo do material é bom ou é ruim. E o que acontece quando os pós não apresentam as propriedades desejadas? Uma das alternativas é nós pegarmos esse pó e passarmos por um processo de granulação, formando assim o grânulo que será alvo da nossa próxima aula. Qualquer dúvida ou sugestão pode encaminhar para o e-mail henrique.marcelino@ufpa.br e até a próxima.